foi muito importante assim no começo da minha carreira foi o DNA da minha família, porque além de ver eles como pais e tios, né, eu via eles como ídolos, assim. Meu tio que tava no CT por vários anos, eu via ele como um ídolo máximo, e eu era pequeno, ter uma pessoa tão perto de mim como meu tio só aumentou minha vontade de querer ser igual a ele ou ser melhor que ele. E meu pai, ele já competiu muito assim também, já foi surfista profissional, então todas essas coisas que eu tive na minha família me ajudou muito a conquistar tudo que eu conquistei e ter mais gana para conquistar o que eu quero conquistar. E ao mesmo tempo nunca fui forçado, assim, eles sempre me apoiaram ao máximo e deixaram eu querer fazer as coisas. Eles poderiam ter me cobrado bastante e na verdade sempre foi uma coisa que eles deixaram eu fazer se eu gostasse ou não. O Basílio Rui, ele já tirou várias fotos assim do meu tio e do meu pai. E tem até uma foto que meu pai tá dando uma batida assim, ele falou pra mim, mandou pra mim. Agora ele provou que é teu pai mesmo, alguma coisa assim. E no surf é difícil dizer, porque tanto ele quanto meu tio, eles eram buffs e eu sou regular, que é a base diferente, né? Eles foram surfistas de ondas grandes e tubos e eu sou alienista. Totalmente diferente uma coisa da outra. Sempre me falavam muito bem. Uma das pessoas foi o Natinho. O Nath, a gente namorava junto e eles falam sempre muito bem com as pranchas dele. O próprio Mike Rodrigues, que surfou também com as pranchas dele, que estavam fazendo vários vídeos assim com elas, e eu percebia assim que era muito boa. O Santiago, o Muniz, muita gente já usou a prancha e usa a prancha dele, me falou muito bem das pranchas dele. O Ícaro, quando a gente fez as trips juntos, assim, que foi, na verdade, o primeiro a me apresentar e o que me passou mesmo o contato do Thiago para começar a conversa foi o Ícaro. A partir assim, de mim, eu queria fazer um trabalho com ele, porque eu sei que as pranchas deles eram boas e funcionavam. E desde o início, a gente testou vários modelos, assim. A DNA foi um dos primeiros, a gente fez Sparta também. E a DNA foi uma coisa que sempre esteve ali, assim, então a gente sempre trabalhou nela e eu acho que agora ela ficou bastante, tanto que o campeonato que eu fui campeão mundial para júnior, eu competi com a DNA, a gente tinha feito 2 DNAs, assim, e elas eram bem parecidas, né? Só que uma ele tinha feito com carbono, assim, ela era mais leve, né? Foi uma prancha que ela era muito boa para os aéreos, só que o lugar onde eu estava, assim, ela tinha muito vento, que era Taiwan, um lugar que tinha bastante vento, ventava muito. Era bom para os aéreos, porém em competição tu sabe que só o aéreo não vai ganhar. Então, a outra prancha que ele tinha feito era bem parecida, só que ela era feita de poliuretano e ela era boa assim em manobras e em tudo, assim, uma prancha não faz tudo, uma prancha mágica. E é boa em onda pequena, boa em onda grande. Então eu já, no momento que eu peguei ela assim, que eu usei,
eu já senti que aquela ia ser a prancha pro campeonato. E a outra eu deixei assim de stand-by caso o mar ficasse pequeno e pouco vento. Então no início do campeonato o mar estava pequeno e não tinha vento nenhum. E aí eu usei essa, a que tinha carbono. Já a outra, quando o mar subiu e ficou com mais vento, eu usei ela. E eu troquei assim, sem medo nenhum, com medo nenhum de tipo, o que vai acontecer? Será que a prancha vai ser diferente? Eu já sabia as pranchas eram bem parecidas. Tranquilamente, quando eu fui mudar de uma para outra, eu não senti medo de trocar, assim. Então, foi durante a competição que eu troquei. E é muito bom ter essa confiança, assim, né, de você poder trocar de prancha dentro de uma competição. Poucos surfistas têm essa grande, né, essa confiança. Eu mesmo tenho competição que eu não tenho e tem competição que eu tenho. E foi uma das poucas vezes que eu tive de poder trocar na competição, foi essa, e deu certo. 2018 a gente recebeu a proposta e o desafio de trabalhar nas pranchas do Matheus Herdy. Então foram 10 meses de trabalho ano passado, ele testou alguns modelos, ele acabou se encaixando muito bem o surf dele com o modelo DNA. Comecei a trabalhar no ajuste da prancha, aproveitando todo o feedback que o Matheus me passava e mais as imagens que eles me enviavam. O Matheus está sempre com trabalho ali com alguns videomakers, então o Ian Tavares, o Shrek, Douglas Kominski, o Israel Rocha estavam sempre me enviando imagens dele surfando e eu conseguia identificar com o feedback dele como cada modelo, como cada ajuste de prancha estava funcionando. Estava sempre trabalhando no ajuste fino do modelo, que é o trabalho que eu gosto de fazer. Independente de qual modelo de prancha cada surfista, seja ele profissional ou cliente de final de semana, esteja usando, a base é o modelo, mas a gente faz aquele ajuste fino para ter as características mais pessoais assim que cada surfista precisa na prancha. Got a big plan, this mindset, maybe it's right at the right place and right time. Maybe tonight in a whisper or handshake, sending a sign. Wanna make out and kiss hard, wait never mind. Late night in passing, mention it flipped to her best friend. It's no thing, maybe it slipped, but the slip turns to terror and a crush to like. Then she walked in, he froze up, leave it to fright. It's cute in a way till you cannot speak, and you live to have a cigarette and these get weak. Escape was just a nod and a casual wave. Obsessed about it heavy for the next 2 days. It's only just a crush, it'll go away. It's just like all the others, it'll go away. Or maybe this is danger and you just don't know. You pray it all away but it continues to grow. I want to hold you close, skin pressed against me tight. Lie still, close your eyes girl, so lovely it feels so right. I want to hold you close, soft breath beating hard as I whisper in your ear. I want to tear you apart. Cada shaper, né, ele tem a sua identidade, assim, é uma coisa que não muda. A prancha do TBS, ela sempre mantém uma linha muito boa, tá ligado? Ela sempre tem uma linha boa, fluida. O TBS tem vários modelos de prancha. Entre esses modelos, a primeira prancha que eu testei foi a Sparta. E depois da Sparta ele me levou a DNA. A prancha DNA, quando ele chegou pra mim, eu coloquei debaixo do braço. Foi incrível, a sensação muito boa, assim. E quando você coloca uma prancha embaixo do braço e ela fica desse jeito, não tem como ela ser ruim. Olha, linda, cara. O cara quando pega a prancha nova é muito bobo, né? O cara fica todo... Porra. Ficou linda, hein, TV? Tá muito bonito. Ficou, né, Caetaninho? O surfista ele cria uma expectativa muito grande ao fazer uma prancha nova, então na verdade a gente tem que ter um pouco de paciência.
trabalhar junto com o shaper para passar as informações corretas para ele, para que ele possa transmitir isso diretamente para a prancha. E esse trabalho o TBS consegue fazer muito bem, ele assimila muito bem as informações que você tem para passar para ele e consegue transmitir tudo isso na sua prancha. E ele sempre está na água, ele está sempre colhendo informações junto com todos os atletas, então isso faz com que ele sempre se mantenha atualizado e evoluindo. Tento colocar o máximo de experiência que eu tenho em cada modelo e a experiência eu busco fora da sala de shape também, investindo em viagens, investindo em estar na praia, em estar vivendo aquilo que eu acredito. Então eu tento acompanhar alguns atletas, alguns clientes em viagens, final de semana na praia, alguns campeonatos, que é a hora que a prancha é colocada à prova ali mesmo, no máximo da performance. No campeonato a gente tem a oportunidade de estar vendo as pranchas de outros atletas, o que outros shapers estão trazendo também. E tudo isso vai somando e eu tento trazer isso para cada prancha que é feita depois. Então esse trabalho de 2018 ali com o Matheus Herdy foi, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi um trabalho muito gratificante, assim, porque os resultados foram surgindo, as imagens, e eu recebia muito elogio, muito feedback do pessoal vendo, e a gente conseguiu evoluir muito junto, assim. Então, esse feedback dos meus amigos, dos meus clientes, todo mundo vendo a prancha funcionar em alto nível, provando que a gente tinha capacidade de fazer essas pranchas em alto nível ali. No fechamento desse ciclo, a gente acabou sendo recompensado por uma coisa muito gratificante, que foi o título dele de campeão mundial Pro Júnior pela WCL, usando uma prancha TBS modelo DNA. Muito atencioso, assim, sabe? Qualquer coisa, assim, que eu falava, podíamos melhorar nisso, isso tu aceitou, sempre foi assim, eu sempre me sinto bem tranquilo de falar sobre a prancha dele, porque ele sempre aceita tudo e eu sei que quando ele vem, a próxima prancha fica animal. Treina, testa, eu falo pra ele e ele escuta muito bem, assim, sabe? A gente sabe nesse mundo de shapers, todos os shapers têm aquela mania de pensar que é o melhor do mundo. E isso acaba atrapalhando muito, né? Tanto quanto, sabe, surfistas, assim, você não pode dizer que é o melhor do mundo, sempre tem algo para melhorar. E eu vejo essa humildade, assim, do Thiago e por isso que ele tem uma evolução muito grande dentro do que ele faz, dentro do trabalho dele. Então a gente começou, eu confesso assim, a gente fez algumas pranchas no início, algumas pranchas foram boas, outras não tinham ficado muito legais. E eu sempre falando e cara, hoje em dia de todas as pranchas que eu faço com ele, não tem uma assim que eu falo, caramba, essa prancha não funciona. O modelo DNA é um modelo muito refinado, bonito assim de se ver. Então é uma prancha que você pega, você sente ela, você sente as curvas dela bem homogêneas e perfeitas. Além de ela ter uma outline muito bonita, ela funciona muito bem na água. Keep on moving.
Oi, Marcos. Nesses dias que eu tive testando a DNA, eu senti ela uma prancha muito veloz e muito boa nas curvas, assim, sabe? Ela é uma prancha que te dá muita segurança. Ela é uma prancha que entra nos momentos difíceis da onda, naqueles momentos críticos da onda, ela tem um retorno muito bom nas manobras. Eu tenho surfado bastante na prainha de São Francisco, é uma onda que ela tem um volume e tem uma junção bem pesada, então essa prancha está me ajudando bastante no retorno das manobras nessas junções. E ela é uma prancha que puxa muito seus limites, assim, então ela está sempre te exigindo bastante na troca de borda, fazendo que você pise mais nela e consiga ter uma resposta ainda melhor dela. Eu ia começar a utilizar as pranchas do TBS em 2018. Aí um dia antes de eu receber as pranchas, acabei me machucando e infelizmente acabei sofrendo uma fratura na fíbula da perna direita. Tive que me afastar 6 meses do surf e depois que eu retornei, eu comecei a surfar com essa prancha veio a ajudar muito nesse processo de recuperação. E o modelo DNA pode ter certeza que vai ficar marcado na minha memória como um modelo que me ajudou, me facilitou nesse retorno de volta ao surf. E aí eu acompanhei esse retorno do Caetano, a gente costuma surfar bastante junto ali. Eu coloquei uma Esparta no pé dele, uma pranchinha um pouquinho mais estável, um pouquinho mais fácil de entrar na onda. E eu senti que ela estava ajudando ele nesse momento de retorno, de insegurança. Mas quando eu vi que ele voltou a pisar certinho na prancha ali, que ele já queria desenvolver, voltar a surfar tudo que ele sabia surfar, a gente já colocou uma DNA no pé dele, uma prancha mais high performance, mais fácil dele colocar a prancha onde ele queria na onda. Quando eu tô numa TBS, ela sempre tem uma coisa diferente das outras, que é essa linha, assim, que tu surfa diferente com ela, assim. Então, é uma das coisas legais que eu gosto de ter, porque no QS a gente sempre tá quebrando a linha, as ondas não são boas, e quando eu paro numa TBS eu consigo fazer a linha do jeito que eu gosto. E isso é bom, manter a linha e ao mesmo tempo conseguir surfar ondas ruins, assim. One way
cara que me influencia muito na criação de modelos novos e ajuda muito no desenvolvimento de cada modelo é o Leandro da Silva, que além de ser surfista profissional, ele é técnico de alguns atletas, então ele entende muito de técnica e muito de fundamentos de prancha. O surgimento da DNA veio de algumas conversas que eu estava tendo com o Thiago e alguns problemas também. Na época eu estava treinando o Alcides Lopes e ele estava começando a competir os QS, estava competindo com os caras mais velhos e estava surfando com a Pro 1. E a Pro 1 um pouco um bico mais estreito ali e às vezes ele estava fazendo umas manobras, parecia que não estava atingindo como os caras com um pouquinho mais de peso que ele. E também na época o Thiago estava fazendo as pranchas do Santiago Muniz, que também gostava, ele usava acho que entre a kart e usava Pro 1 para os dias mais fortes. E o Neto também gostava bastante da kart. E eu relatei que faltava alguma mais pressão nas manobras, apesar dele forçar e para conseguir também trabalhar aquilo com equipamento, né? Surfar com um cara bem mais pesado que ele, com uma prancha 6.2 às vezes, ou 5.10 mesmo, mas com muito mais área, muito mais volume. Conversando com o Thiago, ele citou sobre o Santiago Muniz, que também estava sentindo a mesma coisa, já competindo nos primes, né? Nos 10.000, que é com o Julian Wilson, com o George Smith, caras que são relativamente altos, com equipamento com a prancha 6.2, com 30 litros, com 28 litros. Enfim, a prancha não podia ganhar muita dimensão, porém tinha que ter uma dimensão para causar mais efeito na onda. E aí começou a troca de informação com o Thiago. E o Thiago conversando até sobre outras pranchas australianas, americanas, sobre o que eles estavam usando. E o Thiago conseguiu fazer um mix das duas ali, da kart e da Pro 1. O bico acabou que o meio da prancha foi mais para frente. A prancha ganhou um volumezinho a mais, sem perder a característica performance, né? Com o rabeta estreito, o bico também estreito, porém com o meio um pouco mais para frente ali, que acabou dando um volumezinho, uma carnezinha a mais no bico. E aí a ideia do Thiago veio de mixar as pranchas e desde o primeiro protótipo que saiu, a prancha ficou animal, a minha é mágica. Eu estou usando ela já tem, sei lá, 5 anos já. E a prancha ficou bem performance, mas, cara, geralmente quando fica aquela mágica, encaixa tudo, eu uso até na marola. Ela encaixa desde meio metro até 1,5 metro. Agora fui para El Salvador há um tempinho atrás e levei ela, foi a prancha que eu mais usei. Eu faço um trabalho já como surf coach há algum tempo, já vai para 10 anos. Não só com a galera profissional ou júniors que buscam se profissionalizar, mas também com a galera amadora. O free surf de final de semana. Já estou no segundo surf camp internacional, conheço a galera desse nível, tenho alunos que são médicos, são lojistas, são microempresários e por aí vai. Mas a galera que é aquele surfista de final de semana, mas já está 10, 20 anos surfando e quer evoluir. E eu estou tendo um feedback bem legal, a galera está evoluindo bastante a cada treino e me passa também um feedback legal do que está gostando, que está conseguindo deslanchar depois de 10 anos, assim. Estou bem contente com esse trabalho. E um exemplo disso é o Murilo Henrique. Ele já era meu amigo de anos e surgiu a oportunidade de ele fazer o surf camp junto. Ele falou que não era profissional, mas eu expliquei para ele como que ia funcionar. Ele estava com uma 5.8 e estava buscando o que eu vou levar para a viagem. Eu falei, cara, no passado eu fui para El Salvador e só usei a DNA todo dia. Uma DNA round, etc e tal. Ele, pô, mas é muito grande a prancha e é muito estreita talvez. E levou a prancha. Foi a prancha da trip dele, o Murilo Henrique, e tá amarradão na prancha até hoje. Ele voltou da trip, deixou a 5.8, que ele usa uma Sparta até. Deixou mais a 5.8 de lado e está usando a prancha DNA 6.0 até hoje, ele não tirou do pé a prancha. Então isso quer dizer que ela encaixa também em mais condições, não só em onda de linha boa, né, cara? É uma prancha performance que encaixa do meio metro até 1,5 metro, 2. Give me danger, little stranger, and I'll give you a piece. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. Hey!
O modelo DNA, o modelo que eu comecei a desenvolver em 2013, ele surgiu da união dos modelos Pro 1 e da kart, por sugestão do Leandro da Silva em algumas características, para a gente chegar numa prancha que estava desenvolvendo para o Santiago Muniz. O pai dele pega a onda, seu Rubens, ele é irmão do Alejo, do Danilinho, toda a galera pegando onda, eu estava desenvolvendo um trabalho com eles ali e chegando numa prancha de alta performance nas características que o Santi queria. E aí veio a ideia de dar o nome do modelo DNA, por essa relação mesmo. Eu queria que a prancha tivesse o DNA da família deles ali. O incrível das pranchas TBS é a DNA, a prancha de mais alta performance que a gente tem. Então foi trabalhado todos os fundamentos que a gente tinha de feedback, que dava essa resposta mais rápida, essa velocidade maior na prancha, e chegamos nesse modelo. Então ela tem um outline um pouco mais estreito, das pranchas bem agressivas que os profissionais costumam usar, uma curva de fundo bem harmônica, que é uma característica que eu usava no modelo kart, com as extremidades bem refinadas, o finalzinho da borda bem caído, o bico e a rabeta um pouco mais fininho, então aquela prancha extremamente sensível. O feedback que eu tenho unânime assim, entre os atletas é aquela prancha que você coloca ela onde você quer sem perder velocidade. Durante esses 18 anos fabricando prancha, a gente valoriza muito o feedback de cada surfista, e aí quando vem o bônus de todo esse trabalho, essa dedicação, seja com o título de um atleta profissional ou com o depoimento de um free surfer voltando numa surf trip, amarradão, que pegou altas ondas, que o equipamento funcionou como ele desejava, eu divido esse mérito com toda a minha equipe também, porque eles também fazem parte dessa conquista.
Uma característica que o Thiago herdou da mãe dele é a necessidade de ajudar o próximo. Então eu lembro de uma situação, um dia de início de inverno, o Thiago estava caminhando na rua e percebeu que tinha uma pessoa sem blusa, passando frio, né? Então ele foi até a pessoa e ofereceu a blusa que ele tinha no corpo para a pessoa, né? Então eu acredito que esse tipo de atitude também reflete na vida profissional dele, e eu vejo isso na forma com que ele trata os atletas, principalmente os atletas que estão em início de carreira. Uma característica, na verdade, são duas, que o Thiago tem muito parecida com o nosso pai, que me lembra muito, assim, os dois são muito semelhantes, a questão da determinação e a motivação que eles têm. Então, o Thiago sempre soube muito o que quis, assim, da vida e sempre correu muito atrás disso, por ele próprio, assim. Nunca precisava ter ninguém puxando, ninguém levando, então ele corre atrás, ele se desenvolve, sempre buscando o melhor. O Thiago tem umas características bem marcantes, né, em relação ao pai. Na questão do esporte, o gosto pelo skate, pelo surf, né? Tanto o Thiago quanto o pai andaram muito de skate nas ruas de Curitiba. E o pai, na década de 80, já deixava o carro estacionado na BR, descia o canto da praia de Itapema para surfar. Na questão profissional, essa busca que o Thiago tem de aprendizado, de aperfeiçoamento, de estar sempre buscando o melhor que tem na área dele, nas áreas afins, preocupado com todo um processo e a entrega de um produto de acordo com aquilo que ele acredita e de acordo com aquilo que o próprio cliente pediu, sem dúvida nenhuma, é característica do DNA do pai também. A Mariana, o que ela puxou do Thiago, acho que a capacidade de aprender coisas, uma facilidade assim em assimilar as coisas, as informações que ela escuta. Ela aprende muito fácil tudo que ensinam para ela, e isso é DNA do pai dela. E a Antônia, ela puxou o senso de humor do pai dela. Ela tem uma facilidade para fazer piadas e ela tá sempre ligada nas coisas para poder fazer uma piadinha, fazer uma gracinha. E é isso que ela puxou do papai, né? E o que vocês acham que vocês puxaram do papai? O que o papai é? Não sei. O que o papai é? Skatista. Não sei. O que você gosta de fazer que é igual o papai? Desenhar. Gosta de desenhar? Sim. Na água. Fazer castelos de areia. E lá em casa a gente fala que nós temos umas artistas também, porque desde pequenas gostam de desenhar, assim como o Thiago, desde pequeno também, sempre gostou de desenhar, sempre gostou de arte e acabou indo profissionalmente para a área do design, né? E essa criatividade dele, elas herdaram também. Tchau!